pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. Declare, e as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá.
Santificado seja teu nome, Pai nosso que estás no céu, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja. Então clame pelo reino que venha na terra como nos céus, que venha o teu reino na terra como no céu, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Erga suas mãos e clame por isso. Você, sacerdote do Senhor, que o reino permaneça nessa cidade, que o reino permaneça nessa nação, que o reino de Deus permaneça sobre toda a terra, em nós e através de nós, em nós e através de nós. O reino se expanda, o reino se expanda, o reino cresça, reino de justiça, reino de justiça. Que venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça justiça e verdade, justiça e verdade. Venha e permaneça teu reino inabalável, que venha e permaneça teu reino inabalável. Galopar os cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando para a guerra. Oh, oh,
os cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Louvamos, Espírito Santo. Oramos, Pai, nessa noite, para que o Senhor levante, Pai, uma geração, Pai, para que o Senhor levante um exército, Senhor, de homens viris, de homens de honra, de homens cheios, Pai, do Teu Espírito. Que o Senhor nos prepare, Senhor, para as guerras, para os combates do Senhor, para o bom combate. Que o Senhor nos prepare, Deus, para o bom combate, para que como igreja, Senhor, possamos resistir, para que como igreja, Senhor, possamos avançar, para que como igreja, Senhor, possamos, Pai, enfrentar tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, contra os nossos filhos, contra nossas famílias, contra nossas esposas, contra a nossa nação. Nós oramos, Pai, nessa noite e nos posicionamos como uma geração forte, Deus, como uma geração de homens que ouvem a Tua voz e se alinham em ordem de batalha, segundo a Tua voz. Assim, Pai, nós oramos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Sai do seu lugar, traga a sua oferta ao Senhor nessa noite, seus dízimos, ofertas, primícias. Te louvamos, Senhor, pelas ofertas, Te louvamos por cada recurso, por cada entrada, Senhor, na Tua casa. Que o Senhor abençoe, prospere, multiplique, Senhor, de forma poderosa. Que aqueles, Pai, que exercem fidelidade sejam tocados e vivam, Senhor, um tempo de milagres. E vivam, Senhor, vejam claramente a Tua poderosa mão tocando, abençoando, Pai, os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Glória a Deus. Aleluia. Queria pedir para todo mundo que está aí atrás e não está no serviço, para que viesse sentar aqui na frente.
Quem estiver operando mesa, fica lá atrás. Quem não tiver, senta aqui na frente, pertinho de mim. Amém? E quem estiver lá atrás no serviço, eu queria pedir para você que está aí na live, na mesa, que você fizesse um compromisso com Deus de não conversar com seu irmão do lado, estivesse conectado com aquilo que Deus está fazendo, movendo, liberando aqui nessa noite. Amém? Pessoal do serviço aí também, quiser sentar por aí, pode ficar tranquilo. Nessa noite, irmão, eu cheguei a mandar um áudio para vocês falando que seria algo informal, né? E realmente isso que eu quero fazer. Não quero, na verdade, pregar uma palavra, trazer um estudo, um ensino, algo extraordinário. Mas eu quero conversar com você acerca de algumas coisas. A maioria que está aqui nessa noite é pessoal de casa, faz parte aqui da nossa comunidade. Se tiver alguém nos visitando, seja bem-vindo, que Deus fale ao seu coração. Com certeza você receberá a sua porção nessa noite. Amém? Mas eu queria bater um papo com você, homem, né? Homem dessa casa, homem desse ministério, homem dessa cidade. Amém? Nós estamos saindo, gente, né, vindo de um seminário de mulheres. E nós vivemos um tempo muito forte, muito poderoso nesses dias com esse seminário. E como eu falei aqui no domingo, eu peguei todo o seminário, eu estive aqui, estive presente, assistindo um pouco lá na galeria, lá em cima, ali atrás, ou aqui nas salas aqui, mas acompanhando pela internet. Mas eu consegui pegar todo o seminário, todo sem exceção. E fui muito abençoado pelas palavras, fui muito edificado por aquilo que foi construído. E tirando, né, o ambiente que foi gerado aqui por oração, por lágrimas, todo o ambiente de estrutura que a gente tem também, né, que a gente está melhorando cada vez mais. Vocês devem estar vendo que o som está melhor. A gente botou essas caixas aqui da frente, esses fronts, alguns retornos a mais, o pessoal do som ali. Mas aí, irmãos, eu queria trazer para você uma reflexão. Diante de tudo aquilo que nós assistimos, que nós vimos as nossas esposas fazerem, qual é a resposta que nós daremos diante disso? Qual a resposta que eu e você, homem dessa casa, dá diante disso? O que nós vamos fazer? Esse ano elas colocaram 400 mulheres aqui dentro, 400 mulheres, né? Tinha muito mais cadeiras do que hoje tem aqui. A gente trouxe, além das cadeiras que estão aqui, mais 100 cadeiras estavam aqui dessas pretas, e elas estavam lotadas, 400 mulheres, porque nós tínhamos uma inscrição, a inscrição acabou em pouco mais de 2 semanas, de 2 a 3 semanas, esgotaram as inscrições, e então não pôde mais entrar, mas o tempo todo tinha lista de espera, gente querendo entrar, gente querendo vir. Se tivesse mais vagas, viriam mais mulheres, eu tenho certeza. Será que nós conseguiríamos colocar 400 homens aqui dentro, num seminário de homens? Amém? Será que conseguimos? Eu vou ser sincero com você, eu acho que não. Eu acho que não conseguimos. A gente, pelo intuito, né, a resposta espiritual que nós damos, amém, amém, mas amém o quê? Qual o trabalho que você faz? Que eu faço? Para que a gente coloque 400 homens aqui, né? Se a gente partir do discipulado mensal de mulheres, o discipulado de mulheres tem uma média de 100 mulheres aqui no discipulado mensal de mulheres. Conta quantos homens tem aqui? 40? 35?
42. Então é menos da metade. Então, irmãos, eu acho assim, nós precisamos responder aquilo que o Senhor espera de nós. E não nos falta nada para estar aqui, falta vergonha, falta caráter para nós estarmos aqui. E muitas vezes, tenho dito isso, a gente começa a se envolver muito até com os ministérios que temos. Ministério de intercessão, ministério de evangelismo, ministério de integração, ministério diaconal, sei lá, algum ministério. A gente se envolve muito com um ministério, vamos dizer que eu sou líder, e se envolve pouco com o ministério de homens, que é o principal ministério da igreja, é esse ministério. É o principal ministério da igreja, é o ministério de homens. Porque sobre nós, irmãos, está a responsabilidade de ser cabeça. A Bíblia fala que nós estamos para as nossas esposas como Cristo está para a igreja. Então a responsabilidade de ser cabeça é do homem. Então tudo aquilo que vai acontecer na igreja, tudo aquilo que vai acontecer na minha casa, na sua casa, aquilo que vai acontecer na minha cidade, na sua cidade, depende de quem? Das mulheres? Depende dos homens. Então assim, eu penso de verdade que nós precisamos acordar para isso, para a resposta que estamos dando ao Senhor. E quando eu falo isso, eu não falo de uma reunião, a reunião mensal de homens como esta, ou o seminário que vamos fazer daqui a alguns meses. Eu não falo sobre isso, eu falo a resposta que nós temos que dar como homens para Deus, irmãos. No nosso dia a dia, na nossa casa, na sociedade que a gente está inserido, no trabalho onde a gente vive, sabe, a responsabilidade que nós precisamos ter. Então a gente sabe assim que todo mundo tem a sua correria, todo mundo tem seu dia a dia, às vezes é mais difícil para nós até do que para as mulheres, mas eu acho que a gente dá muita desculpa. E não temos dúvida que as mulheres são mais envolvidas, mais comprometidas, que as mulheres são mais sensíveis ao que o Espírito faz. E é muito mais fácil você liberar qualquer tipo de mensagem aqui e jogar um grupamento de 400 mulheres no chão quebrantada do que um grupamento de homens que são racionais, né, que são durões, secos, meio cismado, meio olhando, meio pensativo. Nós precisamos nos doar mais ao Senhor, nos entregar mais a Jesus. Nós precisamos ser mais quebrantados, mais sensíveis. E isso vem de uma vida de oração, de uma vida de entrega. Nós estamos perdendo, irmãos, e aqui isso não é uma competição, mas eu preciso balizar dessa forma. Nós estamos perdendo de longe para as nossas esposas, de longe, de longe, de longe. E nós queremos ser o líder da casa, porque a gente aprende isso, a Bíblia diz isso, que nós somos o cabeça, eu sou o sacerdote da casa. Então quando se fala de autoridade na casa, de autoridade no campo natural, aí você bate no peito e diz, a última palavra é minha, eu que decido, eu que sou o homem, eu que quero decidir se a gente vai comprar ou se a gente não vai comprar, se vamos fazer ou se não iremos fazer, eu que quero decidir, eu sou o homem da casa. Então no campo natural nós queremos esse papel para nós, mas, deixa o Espírito Santo falar com você, no campo espiritual nós não queremos esse papel. Nós estamos tranquilos e satisfeitos tendo as nossas esposas como cabeça espiritual da casa, como sendo aquela que mais ora, como sendo aquela que mais jejua, como sendo aquela que mais se envolve com a obra de Deus, como sendo aquela que mais lê a Bíblia, que mais devocional faz, como sendo aquela que mais ensina para os nossos filhos. Nós estamos satisfeitos com isso.
Porque no campo natural queremos ser cabeça, mas no campo espiritual não. Mas está invertido a situação na minha vida, na sua vida, se isso acontece. Porque o primeiro campo que você tem que ser cabeça é o espiritual. É no campo espiritual que você precisa ser cabeça. Você precisa ser, irmãos, a locomotiva que puxa os vagões. Os vagões são a esposa, os filhos. Você é a locomotiva da sua casa no sentido espiritual. Era com Adão que o Senhor vinha falar no Éden. Você é a voz profética da sua casa. Você é a conexão Wi-Fi da sua casa. Se você não funciona corretamente, pode estar tendo interferência naquilo que a sua esposa e os seus filhos estão recebendo. Sabia disso? Se você, como sendo a antena, se você, sendo a antena, o gerador de sinal não está conectado, pode estar tendo interferência naquilo que a sua esposa e os seus filhos estão recebendo. E eu vou dizer para você de verdade, e assim, deixa o Espírito Santo falar com você, como eu falei muito no café, lembra que eu falei isso no café? E isso marcou a vida de muita gente. Nesse último café eu falei, seja honesto com você. Seja honesto com você mesmo. Você precisa ser honesto comigo. Você precisa ser honesto com Deus. Você precisa ser honesto com o seu próximo. Mas você precisa ser honesto com você mesmo. Seja honesto com você. E avalie a situação da sua vida. A realidade da sua vida na sua casa. E eu vou dizer isso aqui sim, categoricamente, não é para poder, te ferir, te afrontar, não, esse não é o objetivo aqui, irmãos, mas é mexer com a gente, com a nossa virilidade, com a nossa hombridade. É uma vergonha, irmãos, nós termos mulheres espiritualmente à nossa frente, é uma vergonha. Você não pode falar isso rindo, de boca cheia, e achar bonito. Tenha vergonha disso, você não pode achar isso bonito. Sua mulher tem mais intimidade com Deus do que você. Aí você se enche de orgulho. Poxa, minha mulher é de oração. E você é o quê? Abençoado de Deus. Você é o padrão da sua casa. Você é a voz profética da sua casa. Você é aquele que mais ouve a Deus. Você é aquele que dá destino à sua casa. Você é aquele que tem sensibilidade ao Senhor. Você é aquele que mais chora pela sua casa aos pés do Senhor. Você é aquele que mais acredita, que mais tem fé, o encorajador, aquele que encoraja, aquele que crê, aquele que suporta a sua esposa, os seus filhos, dá suporte a eles no Espírito. É você que ensina seus filhos. Para quem que seus filhos recorrem quando eles querem saber algo da palavra? É para você ou é para sua esposa que eles perguntam? Quando eles têm dúvida em relação à Bíblia. Quem ensina a palavra, a Escritura para os seus filhos? Eu sei que os dois ensinam, mas quem mais ensina? Quem mais gera? Minha pergunta para você hoje, irmãos, é: a quem você está encorajando? A quem a sua vida está empolgando? A quem a sua vida motiva? Sua vida motiva quem? Sua esposa? Seus filhos? Seus funcionários? Quem olha para a sua vida e fala, uau? Seus filhos podem olhar para você e falar, cara, eu quero ser como meu pai. Eu quero orar como meu pai ora. Eu quero conhecer a Bíblia como meu pai conhece. Eu quero chorar como meu pai chora aos pés do Senhor. Eu quero pregar como meu pai prega. Eu quero ter a fé que meu pai tem. O que dizem os seus filhos, o que diz sua esposa, o que diz seus funcionários, o que diz seus amigos de trabalho acerca da sua fé? Então, irmãos, nós estamos, de uma forma explícita, perdendo para as nossas esposas. E isso é vergonha. Não fale mais feliz, rindo, minha esposa está num lugar e eu preciso. Não, irmão, tenha vergonha disso. Sim, vergonha disso. Porque não foi para isso que o Senhor te chamou.
E quando isso aconteceu, a primeira vez que isso aconteceu, né, na Escritura, uma mulher quis tomar o lugar espiritual do homem, foi quando aconteceu a queda. Quando a mulher deixou de ouvir seu marido, e achando que estava ouvindo a Deus, ouviu a serpente. Porque quando o marido, escuta isso, escreve, quando o marido de uma casa, quando o sacerdote de uma casa, quando o pai em uma casa, deixa de ser a central, a antena, o Wi-Fi de Deus, a comunicação que os filhos e a esposa estão recebendo, pode estar distorcida. Porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor, Paulo aos Coríntios, Paulo aos Efésios, fala que o homem se alimenta de Cristo e a mulher se alimenta do homem. Não diz que a mulher se alimenta de Cristo. E aqui eu não quero entrar no mérito que a mulher não pode orar, não pode ouvir Deus, não pode ser sensível à voz de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas diz que o homem se alimenta de Cristo e a mulher se alimenta do homem, e ambos, homem e a mulher, alimentam os filhos. Então nós precisamos acordar. Explicitamente, irmãos, tem homens aqui guiados pela esposa. E não sei se a gente pode dizer glória a Deus. Às vezes pode, né? Melhor ser guiado pela esposa do que ser guiado pelo diabo, né? Ou sei lá por quem. Mas não é essa a vontade do Senhor. Porque a esposa ora, a esposa jejua, a esposa tem intimidade, a esposa tem devocional, e a esposa está te falando, faz isso, faz aquilo, move assim, move assado, compra, vende, vai, fica, faz isso, faz aquilo. Você, ai, que esposa, vergonha, irmão, vergonha. Você precisa guiar a sua esposa, não a esposa guiar você. E por que eu digo isso? Porque, irmãos, disso depende não só a vida da igreja, mas disso depende o resgate da masculinidade, o resgate da virilidade, o resgate do sacerdócio do homem em um país, em uma nação, em uma geração. Depende da resposta que eu e você vai dar. A resposta que eu e você pode dar. Irmãos, eu não sei se é porque o homem trabalha mais, mas o homem cochila muito mais no culto que a mulher. Eu estou aqui em cima e vejo. E eu estou intrigado com essas coisas nesses dias. O homem cochila muito mais no culto do que mulher. Às vezes tem algum motivo, né? Acorda mais cedo, trabalhou mais, não sei. Porque eu não sei nem se homem trabalha mais do que mulher. Nem sei te dizer. Mas homem cochila mais no culto do que mulher. Homem levanta mais no culto do que mulher. Tem a ver com o interesse que você tem a ver com a dedicação que você está dando, aquilo que você está ouvindo, está recebendo, está sendo ministrado. O homem vem menos à frente do que a mulher, as mulheres respondem mais a palavra, e então estão mais sedentas, mais prontas a responderem, a vir, sabe? O homem mais... Então assim, a gente precisa dar uma resposta para isso. A gente precisa, irmãos, ser honestos com a gente mesmo. Quero que você seja honesto com você nessa noite, até no sentido, aí alguns homens viram toda aquela movimentação das mulheres, e aí muitos homens vêm me cobrar sobre isso. Pastor, vamos fazer a conferência dos homens. Vamos. Sabe por que eu não fiz até hoje, irmãos? Porque eu não vou fazer sozinho. E eu não vou propor para você, para que isso seja feito. Eu estou esperando vocês proporem para mim. Eu estou esperando chegar 7, 8, 10, 15 homens e dizerem, pastor, nós estamos contigo, vamos fazer. Mas nós vamos nos doar como elas se doam. Nós vamos ir nas reuniões marcadas. Nós vamos fazer os jejuns propostos. Nós vamos estar lá na hora que foi combinado. Nós vamos fazer a coisa acontecer.
porque a gente não se envolve. Aí quando vê um resultado, como vimos nesses dias, das mulheres, a gente fica, uau, vamos fazer também. Mas irmão, se você não está pronto a ser a resposta, fica quietinho, nem fala nada não. Porque é mais feio ainda para a sua própria vida. Você que sabe, que não está pronto a se dar por isso como uma semente, fica calado. É mais bonito do que o homem que chega, pastor, vamos fazer, pastor, vamos fazer. Aí na hora você não vai pagar o preço para que aquilo aconteça. Você não vai participar, não vai orar, não vai jejuar, não vai estar lá no dia, porque você está trabalhando, tem isso, tem aquilo, tem viagem, tem não sei o quê. Você não vai abrir mão daquilo que você tem que fazer para vir decorar, vir arrumar, vir ajustar, ir buscar pastor, trazer pastor, buscar alimento, fazer o que as mulheres fizeram. Então é melhor a gente ficar quieto. Quando a gente, irmãos, tiver o coração de falar, nós vamos pagar o preço que for preciso, mas vamos fazer porque precisamos. Vamos fazer porque essa região, essa cidade, esse país precisa ser resgatado no sacerdócio, na hombridade do homem. E eu sou a resposta. Eu entendi, pastor, que eu sou a resposta. Aí nós vamos fazer. Senão, irmãos, é só empolgação, é só fogo de palha. Nós precisamos, tenho falado isso para alguns homens aqui, nós precisamos, irmãos, gostar de estar juntos. Porque as mulheres gostam de estar juntas. Qualquer chazinho, qualquer desculpazinha é motivo delas reunirem, se assentarem juntas e estarem felizes juntas. Elas riem, elas brincam, elas cantam, elas oram. Nós não conseguimos ficar juntos. Se marca um momento como esse, que foi marcado hoje, já foi marcado outros, os irmãos não vêm, não aparecem. Não conseguem. Nós precisamos gostar, irmãos, de estar próximos dos outros, de estar juntos, de comprar uma ideia, de falar, cara, essa igreja, o que vai acontecer na igreja depende do resgate dos homens. Você pega ali a intercessão lá, o Marcelo está ali líder de intercessão, 90% das intercessoras da igreja é mulher. Cadê os homens, irmão, que oram na igreja? 90% da intercessão é mulher. Eu não tenho esse chamado. Dá licença. – 90% de quem ora na igreja é mulher. Se você fizer uma vigília, 1 da madrugada, a maior parte que vai aparecer aqui é mulher. Por quê? Porque o homem está cansado. E eu vou dizer, queridos, realmente nós cansamos, trabalhamos, corremos, mas se a gente não der uma resposta aos céus, nossa geração ela vai sucumbir. Nós precisamos dar uma resposta a Deus. Falei, eu vou estar lá, eu vou pagar o preço, mesmo cansado, mesmo tendo compromisso. Eu vou desmarcar o meu entretenimento, eu vou desmarcar o jogo de bola que eu tenho hoje, eu vou desmarcar a pescaria, eu vou desmarcar o que tiver, eu vou dar prioridade ao que o Senhor está fazendo. Eu não vou me distrair, eu vou dar prioridade ao que o Senhor está fazendo. Eu quero dar prioridade ao que o Senhor está fazendo. Eu quero ganhar a minha cidade. Eu quero ver famílias restauradas. Tem um estudo, irmãos, que fala um estudo. Que quando um filho se converte numa casa, só um filho ou uma filha se converte, ele pode influenciar cerca de 20% da casa. Quando é a mãe que se converte, ela pode influenciar 40% da casa. Uma mãe que se converte, só a mãe, ela pode influenciar 40% da casa. Se um homem é o pai que converte, toda a família é desviada, ele influencia 100% da casa. Uau! Porque isso está no Senhor. Deus nos deu a semente. Deus nos deu, irmãos. Algo que eu falo muito para você, você deveria anotar isso, irmão, e cumprir. Muita coisa que eu falo aqui não é falatório, não, irmão, é estudo. Gente que estuda, que anota, gente que faz censo, que faz entrevista, que faz relatórios, pesquisas de algumas coisas. Uma coisa que eu falo para você, irmãos, quando a mãe libera uma palavra sobre os filhos, quando a mãe ora pelos filhos, quando a mãe libera uma palavra, é um clamor. Quando a mãe libera uma palavra, ela chora, libera uma palavra, é um clamor, é uma intercessão, é um pedido.
A Bíblia diz, quando um pai libera uma palavra no Senhor, é uma sentença. Tem peso totalmente diferente. É diferente você orar pela sua casa, você orar pelos seus filhos e a mãe orar. É totalmente diferente. Isso não quer dizer que ela não pode, ela deve estar orando. Até se a gente não ora, ela tem que orar dobrado. Mas nós precisamos, irmãos, entrar nesse lugar. Influenciar 100% da casa, inspirar alguém. Quem que você inspira? A sua vida inspira quem, irmãos? Um dia eu li um livro que falava sobre isso e comecei a me perguntar. Aí eu comecei a tentar sobre isso tem uns 4 anos mais ou menos. Eu comecei a olhar isso na minha casa. Eu comecei a olhar isso lá no meu trabalho, onde eu trabalho, na minha clínica, nos lugares onde eu passo, onde eu tenho relacionamento. Quem a sua vida inspira? Quem olha para a sua vida e pode falar alguma coisa, sabe, ser inspirado por aquilo que você é, mais do que aquilo que você faz? Quem a sua vida inspira? Sabe, a sua fonte de fé, de devoção. Você está marcando seus filhos com isso? Seus filhos olham para você e falam: cara, meu pai ora. Eu vejo meu pai orando. Eu vejo meu pai chorando. Você sabia que lá na minha casa eu posso orar, irmãos, tomando banho? Deus me ouve. Eu posso orar dirigindo o carro. Deus me ouve. Eu posso orar fazendo N coisas. Deus me ouve. Mas meus filhos não vê eu orando tomando banho. Meus filhos não veem eu orando dirigindo o carro. Meus filhos não veem eu orando em pensamento quando eu estou resolvendo alguma coisa. Então eu resolvi, irmãos, ter um lugar na minha casa que é um canto de oração, onde tem uma Bíblia bem grande aberta, tem um tapetinho. A Karine tem um lá no cantinho dela e eu tenho o meu. E todas as vezes que nós estamos orando ali, nós deixamos a porta aberta, para que os nossos filhos passem e vejam: meu pai está orando. Para que nossos filhos passem e vejam: minha mãe está orando, ela está lá. A Bíblia está aberta, ela está ajoelhada, chorando nos pés do Senhor. A Bíblia está aberta, meu pai está lá ajoelhado, chorando nos pés do Senhor. Eles passam e veem, eles passam e veem, eles passam e veem, até o dia que eles só não passam, que eles passam e ficam. Até o dia que eles passam e ajoelham junto. Por quê, irmãos? Porque a liderança bíblica, a liderança cristocêntrica é pelo exemplo. Jesus, diz a Bíblia, fazia e ensinava. Ele não ensinava somente. Ele não ensinava para depois fazer, ele fazia. Depois ele ensinava o que ele estava fazendo, porque a liderança é pelo exemplo. Como você ensina seu filho a orar? Como você ensina seu filho a desejar Jesus, se você não deseja? Como que você quer que seu filho seja apaixonado por Jesus, se você não chora por Jesus na frente dele? Esses dias eu estava lá orando, e veio uma unção tão grande, uma glória de Deus tão grande sobre a minha vida. Eu comecei a chorar, e falar em línguas, e orar, e adorar em casa. Aí a Helena ouviu, entrou correndo e falou: pai, aconteceu alguma coisa, pai. Aí o Heitor veio, pegou ela assim pelo ombro. Ele está orando, você não sabe ainda, você não viu ainda, ele está orando. E levou ela para lá. Ou seja, o Heitor já reconhece, já sabe o que é isso. A Helena vai entrar nesse lugar também. Às vezes, irmãos, nós estamos preocupados, e é uma preocupação que realmente temos que ter acerca dos nossos filhos. Meu filho está sem alguém da idade dele na igreja. Meu filho está sem alguém da idade dele na escola, que também seja, um padrão. Alguém da idade dele que seja um menino, uma moça também cristã, para amizade ali e tal. É uma preocupação mesmo. Eu oro para que Deus coloque pessoas de Deus, amigos de Deus, na vida dos meus filhos, na escola, na igreja. Mas eu vou te dizer, irmãos, enquanto isso não acontece, a referência do meu filho sou eu. Meu filho vai orar porque eu oro.
Meu filho vai adorar aqui porque eu adoro. Meu filho dança no louvor porque eu danço. Meu filho vai chorar porque eu choro. Eu não fico de braço cruzado lá atrás. Eu não sou, irmãos, sabe, um monumento travado diante do Senhor. Porque a Bíblia me ensina: alegrai-vos diante do Senhor, com júbilos, com palmas, com dança. Derrame a sua lágrima, derrame a sua adoração. Eu vou pular, eu vou dançar, eu vou me alegrar na presença do Senhor. Já fui adolescente, já fui jovem, já saí da juventude, já estou entrando na meia-idade, sei lá como é que chama isso. Mas continuarei pulando, continuarei dançando, continuarei levantando as minhas mãos, continuarei chutando para cima, sabe por quê? Não só porque há fôlego de vida em mim, a saúde de Deus em mim, e eu falo: Deus, me mantenha saudável, porque enquanto eu tiver forças, enquanto meus joelhos não vacilarem, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou glorificar, eu vou dançar, eu vou chorar, eu vou ministrar até que o Senhor venha. E não só por causa disso, porque eu ainda tenho, irmãos, modelos a serem feitos. Um dia, quando o Heitor chegar no lugar que ele precisa, talvez, sei lá, com 14, com 15, com 16 anos, a Helena, da mesma forma, eu vou poder descansar um pouco mais, dizer: ufa, entenderam? Acabou, não precisa mais preocupar, não precisa mais preocupar. Irmãos, o Heitor tem 9 anos, eu já não me preocupo com o Heitor, eu tenho 100% de firmeza de quem ele é com 9 anos, sensível, crente, menino de Deus, briga com a gente, chama a atenção dos pais: ô, que mané, não vê isso aí não, isso é de Deus não, sai disso. Chega num lugar, a gente chega para almoçar em algum lugar, para jantar num lugar, se tiver muito falatório, muita gente tomando cerveja, cigarro, fumaça: pai, vamos sair daqui, esse lugar aqui não é de Deus, não estou bem aqui. Eu preciso agora focar na Helena, mas no Heitor estou tranquilo com o Heitor com 9 anos, está pronto. Preciso ensinar outras coisas, trabalho, escola, responsabilidade, outras coisas de homem, mas em relação a uma vida no Espírito, está apaixonado por Jesus. Você é o referencial dos seus filhos, você é o referencial da sua casa. Sua vida não é só trabalho, sua vida não é só correria. Irmão, ganhe menos e ganhe a sua casa, ganhe menos e cubra a sua esposa, ganhe menos e sente com sua esposa para ministrar sobre ela. Ganhe menos e namore mais com a sua esposa. Se relacione mais sexualmente com a sua esposa. Ganhe menos. Ganhe menos. E se o viciado por trabalho lá não é você, é ela, tira ela de lá. Tenha autoridade, balize a sua casa, dê destino à sua casa. É você que define. Irmão, não vou perder a minha geração, eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder a rotina da minha casa por causa de nada. Não é por dinheiro, não é por nada. Eu quero viver, sabe, uma vida usufruindo cada momento, cada tempo, cada situação. Minha esposa está aqui, pregou no Ministério de Mulheres, prega aqui, a cada ministração dela, ela pega, ela chora, ela escreve, ela rascunha, ela fica 3, 4, 5 dias, e ela prega para ela mesma, ela fala no espelho, e depois que ela chegou no conteúdo que ela precisa, ela se assenta comigo e fala: olha como está, vê como está, vê se é isso aqui mesmo, se está certo a aplicação. Você é o pastor da sua casa. Nós precisamos entender isso, irmãos, com amor. Eu preciso assumir esse lugar. Sabe, nossa família está se perdendo. Às vezes as mulheres estão num lugar, irmãos, como eu falei, dando banho na gente, explicitamente num lugar que era a gente que tinha que estar. Mas eu vou te dizer, elas não vão aguentar nesse lugar muito tempo. Tem algumas mulheres que já tiveram nesse lugar, hoje não estão mais, estão cansadas,
tristes, doentes, magoadas, feridas, porque aguentou por um tempo, por um bom tempo, esperando que você entrasse nesse lugar, mas você não entrou e elas já estão desabando. E os filhos já estão... Tem muita gente que tinha que estar aqui, irmão, nessa noite não está. Tem gente que está na igreja 2, 3, 4, 5 anos. Os filhos estão aqui junto, vindo. E vai para a sala, e vai para treinamento de teens, tudo. Quando chega, irmão, no momento, começa a dar sinais. Porque, irmãos, não é a igreja, irmãos, que faz seus filhos. É você que faz seus filhos. Você, sua esposa e seu casamento. O filho comunica algo, a esposa comunica algo, e o casamento comunica algo. Você vai errar também. Também não, a gente erra demais. Todos nós erramos, eu erro muito. Você sabia que até o errar, irmãos, faz parte da construção saudável de um filho? Porque se você erra, mas omite a desculpa a ele, então você não construiu nada. Mas se você erra e você manifesta perdão, desculpas para ele, então você construiu algo. Porque você está ensinando para o seu filho. Homens também erram. Homens também se exaltam. Homens também falam o que não deveriam. Homens também ferem mulheres de forma que não deveria. Mas quando você dá o passo atrás, e diante do seu filho, você se retrata com a mãe dele, e com ele se coloca num lugar dizendo: esse não é o exemplo que eu quero que você tenha. Aqui o pai errou, não faça isso. Eles choram. Eles se alegram. Porque vai ter um momento que ele também vai errar. Por melhor que você ensine um filho, por melhor que você ensine uma filha, nós somos homens. E nós não temos só o novo nascimento. Nós não temos só a natureza cristocêntrica. Nós também temos a natureza de Adão. É algo que eu preciso ministrar mais para vocês sobre isso. Quando um homem de Deus nasce de novo, a outra natureza não morre, ela só é subjugada. E você tem que vencer essa natureza todos os dias. E num deslize ela levanta. Então um homem que nasceu de novo, ele não tem só a nova natureza, ele tem duas naturezas. Então os nossos filhos, por mais que sejam ensinados, também errarão. Mas quando eles errarem, eles vão entender: até isso meu pai me ensinou a agir quando se erra. Eles saberão como se retratar, como se desculpar, como voltar atrás. Mas nós precisamos, irmãos, tomar as rédeas das coisas. Nós precisamos ser balizadores da nossa geração, balizadores da nossa casa. Nós precisamos estar mais envolvidos conosco, ser mais leais uns com os outros, com Deus, com a igreja, com o pastor, até não, principalmente entre nós. Nós temos que sair desse lugar, irmão, um tanto de homem fofoqueiro, coisa feia. Uns homens fofoqueiros, linguarudo. Mulher linguaruda já é feio. Homem então, irmão, misericórdia. Homem fofoqueiro, falastrão, fecha a boca. Tenho falado para algumas pessoas nesses dias: irmãos, quando você pensar de falar alguma coisa que não edifica, não libera não, engole. Fala: cara, eu ia falar uma bobeira aqui, mas isso não edifica. Mas brincadeirinha ridícula. Vai coisa de marica. Para com isso, irmão. Fala coisa que edifica, fala coisa bacana, fala coisa, sabe, que levanta a pessoa. Até isso nós precisamos balizar as nossas esposas. Se a esposa está conversando demais, falando demais, questionando demais, criticando demais, falou: mulher, converte. Vamos entrar num lugar aqui no Senhor, vamos parar com isso. Dando mau testemunho. Irmãos, o testemunho que eu tenho que ter diante dos meus filhos,
muitas vezes nós não temos esse cuidado. Um dia eu estava falando alguma coisa, esses dias para trás agora, conversando com a Karine, e não era falando mal, mas também não era falando bem, irmãos, então é mal, né? E a gente estava falando alguma coisa lá da sede, igreja sede e tal, não sei o quê, mas para parar e tal, não sei o quê, e não sei o que lá. E eu falei, então, mas o pastor Luiz... Quando eu percebi, irmãos, o Heitor estava do lado. É assim que você destrói uma geração. Eu tive que pedir perdão a Deus. E pedir perdão para Ele. Eu falei, não aprenda isso. Porque Ele será o que eu ensino. E para ensinar eu tenho que fazer. Como eu vou ensinar um menino a caminhar debaixo de honra, a amar os seus pastores, a orar, a interceder pela vida deles, até quando não concordar, até quando talvez eles estiverem errados, é o Senhor que convence. Quando eu falo alguma coisa, quantos pais, irmãos, saem da igreja só falando da igreja, falando do líder de louvor, falando do líder de diaconato, falando do pastor, metendo pau no carro, chega em casa, vai jantar, metendo pau. Os filhos estão ali 6, 7, 8. Você acha que seu filho vai dar o quê quando for um adolescente? Que vai amar a igreja que você descredibilizou durante anos para ele? Ele vai honrar o pastor, ele vai honrar os líderes de ministério que você fala mal o tempo inteiro na frente dele? A gente não pode fazer isso, irmãos, e fazemos. Então assim, tem muita coisa que precisa ser vista, revista na nossa vida, para que a gente venha de fato, irmãos, marcar a nossa geração. O Heitor há muito tempo conhece e vê, e você pode chegar para ele e conversar com ele sobre isso, sobre o nosso pastor, que é o pastor Luiz. Pode sentar com ele e perguntar. Irmãos, ele ama o pastor Luiz Hermínio. Ele ama o pastor Luiz. O Heitor leu os livros do pastor Luiz, que eu, alguns, nunca li. Alguns livros que ele já leu. Ele leu os livros do pastor Luiz Hermínio. Quando teve aquela confusão, aí desses dias para trás, do Anderson Silva falando um monte de coisa, tal, não sei se você sabe disso. Se você não sabe também, esquece, mas se você sabe, que o Anderson Silva estava lá criticando, atacando, falando contra o Luiz Hermínio, contra o nosso pastor. A gente acompanhou aquela situação, o Heitor viu, falou, o que é isso aí, pai? O que esse cara aí está falando? Eu expliquei para ele, eu falei, filho, não tem fundamento, não sabe o que está falando, o Heitor tem 9 anos. Você vê a cara que ele fez, falou, não. Passou uma semana, passou 2, resolveu lá, o pastor Luiz falou as coisas que ele queria falar e tal, beleza, acabou essa história. No meu Instagram, irmãos, eu sigo o Anderson Silva, no meu Instagram. Não ouço, não acompanho o ministério, as palavras, mas no Instagram, na rede social, eu vejo lá e tem uns videozinhos que ele fala lá de 5, 4 minutos, eu pego, ouço. E um dia desse eu estava ouvindo, e o Heitor chegou, olhou, ficou olhando para mim, e falou, esse cara aí não é aquele que fala mal do nosso pastor? Por que o senhor ouve ele? Esse cara não é aquele que falou que o nosso pastor fez isso, fez aquilo? Pai, o senhor não deveria ouvir esse homem. Fazendo um homem, irmãos. Então a gente entender de honra, irmãos, de lealdade, sair desse lugar de bajulação, de fazer as coisas para aparecer, de fazer as coisas para ser visto, de fazer as coisas para ser lembrado, de fazer as coisas para ser exaltado. Tudo que você fizer, irmãos, faça como para o Senhor. Receba do Senhor. Muita gente, irmãos, faz tudo o que pode nas vistas, mas nas costas não cobre.
não é leal. Nas costas, irmãos, não protege. Não tem uma aliança verdadeira. Você sabia que nos tempos antigos, tempos de guerra, tempos de batalha, tempo que tinha, né, os confrontos na espada, no escudo, a maior aliança que um homem tinha na sua vida, sabia disso? Não era nem com a sua casa, não era uma aliança com a sua esposa, não era uma aliança com seus filhos, porque hoje a gente tem isso, né? A gente tem uma aliança muito forte com a esposa, glória a Deus por isso, está certo, mas a gente não tem aliança com outros homens. A gente, quando muito, tem amizade. Amizade não é aliança, irmão. Quando muito a gente tem uma amizade, na maioria das vezes superficial. Amizade não é aliança. Então a gente tem aliança com a esposa, com os filhos. Por causa da família, faz de tudo. Só que fragmentou a aliança de um com o outro, de homem com outro homem. No tempo das guerras, das batalhas, a maior aliança de um homem era com outro homem, não era com a esposa. Sabe por quê? Ele tinha uma aliança de fidelidade com seu irmão, porque a proteção da esposa e dos filhos dependia da aliança que eu tenho com ele. Porque na guerra a gente lutava do lado um do outro. Então na guerra ele protegia a minha vida e eu protegia a vida dele. E fazia parte, ele protegia a minha vida, fazia parte de eu voltar para minha esposa. Ele está disposto a proteger as minhas costas. Ele está disposto a ser leal por mim. Ele está disposto a morrer por mim. Isso garante eu voltar para minha esposa, eu ver o meu filho novamente. Então eu preciso ter uma aliança com ele. Então era a maior aliança que os homens tinham, era com seus amigos, os seus companheiros de batalha de exército. E vou te falar que a aliança não é amizade, porque até se dois soldados não tivessem amizade, não tivesse intimidade, ainda assim eles tinham aliança, porque estão lutando no mesmo exército. E no combate, cara, a minha vida é pela sua, e a sua vida é pela minha. Eu tenho que lutar de forma da minha vida por você, e você da sua vida por mim. Se nós fizermos isso, nós dois voltamos para casa, para o braço das nossas esposas, para o braço dos nossos filhos. Ainda que eu não tenha intimidade com você, eu tenho aliança. Eu tenho lealdade com você. E ainda, se incorrer de um de nós morrer em batalha, você sustente a minha casa. Você cuide dos meus filhos. Você garanta que a minha esposa e os meus filhos nunca passarão fome e necessidade. Me faz aqui um juramento no campo de batalha. Está jurado. Se você não voltar para casa, sua família está amparada, e vice-versa. Então não precisava nem de ter intimidade de amizade, precisava de uma aliança, de lealdade, e o que a gente não tem hoje, de ser leal, irmão. PPP, não, irmão, não vem de conversa não. Você está falando da pessoa, eu sou leal àquela pessoa, é meu amigo. É meu amigo. Não fala porque eu não estou disposto a ouvir, por favor. É meu amigo, é meu pastor, é meu irmão de igreja, por favor. Sabe o que a gente faz na maioria das vezes? Ouve, vai se inflamando, quando vê também está falando junto. E às vezes ainda na frente de quem? Da esposa e dos filhos. Lindo, é tudo que o diabo quer. Você manifestar, irmãos, deslealdade. Você manifestar que não é viril, que não é nobre. E você está falando para o seu filho, eu não sou um homem, eu sou um covarde. Porque seu filho viu, lá na homenagem que teve, você falar que estava junto. Seu filho viu você subir no púlpito e abraçar. Seu filho vê você falando que está junto. Mas por fora, não é isso que você faz. Você está construindo um covarde. E a gente depois não sabe por que os filhos se perdem. A gente não sabe. Então tem muita coisa que a gente precisa entrar. E essas reuniões servem para isso. Para a gente entender sobre isso. Para alguém, irmãos, que teve
o estalo, falar para você, cara, acorda, levanta, presta atenção. A gente tem dificuldade, irmãos, de peitar um amigo, bater na cara dele, falar, olha aqui para mim, miserável. Você está se esfriando, seu maluco, sua família vai se arruinar, seus filhos vão se perder, eu estou aqui porque eu te amo. Ah, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, nada. Presta atenção, rapaz, olha para mim. Sua família vai se perder, seus filhos vão para o inferno. Se você não tomar uma atitude agora, levanta. Mas a gente não tem esse ímpeto de chegar, de olhar nos olhos, de falar a verdade para a pessoa. A gente está sempre esperando que alguém faça. Ah, o pastor. Não, pastor não, irmão, é você que vai fazer. Às vezes você tem mais intimidade com a pessoa do que o pastor. Às vezes o pastor não tem o acesso a essa pessoa que você tem. E o cara está lá, a mulher se perdendo. Às vezes a esposa já se perdeu, depois os filhos vão se perdendo. Você está vendo, irmãos, uma falha de um homem, seu amigo, em relação à esposa dele, em relação aos filhos dele. Fale para ele. Chame ele num canto e fala, deixa eu te falar uma coisa, cara, eu estou te falando aqui porque eu te amo. Se você passar a me odiar a partir daqui, o problema é seu. Eu estou fazendo o que eu preciso fazer como um servo de Deus. Você tem duas opções, ou você se rende, ou você me detesta. Mas eu vou te falar, cara, você vai se arrebentar. Se você não mudar agora, não responder agora, você vai se arrebentar. A gente precisa ter essa clareza, isso é amor. Quantos homens, irmãos, e quantas mulheres nós vamos salvar dessa forma? Falando a verdade. Dessa forma. Dessa forma. Então, eu queria nesses dias trazer isso para vocês. Para que a gente se mova mais em honra, irmãos, uns com os outros. Para que a gente seja mais leal. Nos pequenos detalhes, estou falando de caráter, de essência, de família. Mas em relação à igreja, até nos pequenos detalhes. Tenho pedido lá no grupo, por favor, gente, socorro. Me ajudem a cuidar dessa igreja. Olha o tamanho que isso aqui está ficando. Olha quantos andares tem para cima. Olha o que tem de equipamento de som aqui, de luz, de mesa, de coisa tal. Irmãos, não tem um encarregado, 2, 3, uma equipe que fica só por conta de consertar coisa. É você, sou eu. Me ajuda a cuidar. Vê o cara com o pezão na parede lá, tal, amigão. Tira o pé da parede. Ah, quem é o diácono não é você. Você passou lá, ô irmão. Tira o pé da parede aí, ó. A pintura aí tá nova, não põe o pé aí não, pode botar não. Sentou numa cadeira e viu a cadeira, deu uma mexida. Pera aí, passou a mão embaixo, está faltando um parafuso aqui. Pega a cadeira, marca ela. Chama alguém, mostra, cara, está caindo aqui, ó, vai estragar, precisa apertar um parafuso. Melhor ainda, marca ela no dia seguinte, você traz uma chave de fenda. Vai lá, vira a cadeira, aperta a chave de fenda, 30 segundos, você consertou a cadeira. Não deixa lá não, do jeito que está não. Tem uns que não faz isso, ainda cola o chiclete que come debaixo da cadeira ainda. Abençoado. Você vira as cadeiras aí, tem um monte de chiclete colado. E às vezes não é o filho, não, é o pai. Porque nossos filhos estão ensinando coisa para nós. Está vendo lá no banheiro, irmão, o trem está pingando, o negócio aqui, irmão, ajuda, pega, se você puder arruma, se você não puder anota. Conversa comigo, passa para mim, passa para o Luiz. Passou uma semana, você cobra, o pastor lembrou aquele negócio lá. Luiz, você lembrou de arrumar lá? Ajuda a gente, senão a igreja vai despencar muita coisa. A gente perdeu, acho que 2 ou 3 portas de blindex. Pelo preço de vidro que está, irmãos, quase R$3.000. R$3.000 a gente perdeu as portas, sabe por quê? Porque as portas estão emperrando. E quem abre, quem vem emperrando, tudo não fala nada, deixa lá até o negócio explodir. Tem que chegar e falar, a porta está emperrando, vai quebrar o blindex, pastor, eu posso chamar alguém, eu vou trazer alguém aqui para arrumar, eu posso chamar? Eu vou arrumar a pessoa, vou lá, chamo,
Esse povo você sabe que é difícil de vir, eu ligo de novo, vou lá na loja dele buscar, mando arrumar e depois eu te apresento a nota. Se quiser pode até pagar também, ajudar. Mas se não, passa para mim que eu já vou ficar muito feliz pelo serviço e vou pagar feliz, contente. Arrumou as portas, ó, tinha 3 portas emperradas, tá tudo certo, pastor. Trouxe o fulano lá, arrumou, faz alguma coisa, você é homem. Pastor Arnaldo ali levou os cavaletes da igreja para arrumar, que põe os quadros, que esse cavalete que põe os quadros brancos, que usa lá no teens, que usa nas crianças, 4 cavaletes ou 3? 4 cavaletes, os 4 quebrados, tudo quebrado, e não tem um abençoado irmão que sobe lá e pega e fala, eu vou arrumar isso aqui, eu vou levar no final de semana e vou arrumar, colocar uns parafusos, ou eu vou levar e vou dar para um carpinteiro arrumar, ou eu vou perguntar para o pastor, irmão, vai quebrando, vai largando, vai deixando. Aí chega aqui no seminário de mulheres, aquela bênção, aquela coisa, tudo tal, sobe aqui a Lu Alone. Ô pastor, traz um quadro lá para mim, uma caneta, um quadro que eu vou desenhar aqui na minha ministração tal. Eu falei, quadro? Fiquei até feliz, né? Na hora, a gente tem sim o quadro. O quadro estava lá, irmão, mas cadê o diabo do cavalete? Está aqui, está quebrado. Cadê o outro? Está quebrado. Cadê o outro? Está quebrado. Mas como assim, gente? Quem quebrou isso aqui? Quem desmontou isso aqui? Quem largou isso aqui desse jeito? Aí está lá eu, pastor Arnaldo, Neto, né? Sei lá quem estava mais, mete coisa e arruma com um arame. Ó gambiarra, irmão. Passa um arame, corre lá no estacionamento, busca o arame. Cadê o alicate? Pá, tá, amarra, enfia o trem. Trouxe o trem tudo capenga. Botei ali e falei no ouvido dela, não encosta não, senão cai. Encosta não, bem devagarzinho, senão cai. É um mico, irmão. Falando de uma coisa simples, né? Um cavalete. Mas tem coisa aqui, irmão, vai queimar bomba d'água, vai queimar aqui, ó, queimou climatizador, porque não estava subindo água para a caixa, queima nos... Irmão, vai queimando, vai destruindo. Não sei se vocês sentiram que um dia desse para trás estava um calor infernal aqui dentro, que isso aqui ligado. Eu falei, esse trem está errado. Queima uma bomba d'água, não sei o que, o painel não sei de que, R$1.000 para arrumar. E aí, irmão, se vier uma tomada assim assado, vem a goteira caindo em cima da tomada, irmão, faz alguma coisa, traz o calheiro aqui pelo pescoço. E principalmente quem está na área, quem está no louvor, irmão, se o cara estiver tocando e uma goteira cair do lado dele, é ele que tem que arrumar, miserável. É você que toca aí que tem que arrumar isso aí, não é ninguém não. Está quase caindo uma goteira na sua cabeça, você quer que quem arrume o Luiz? Vai arrumar você, irmão. Você é homem também, igual ele. Vai chamar alguém, vai ligar para o calheiro, vai trazer o calheiro, vai resolver, passa a conta para mim depois que eu pago. Mas faz alguma coisa. O trem está caindo na minha cabeça, eu quero que o outro arrume. Não. Ninguém aqui tem esse papel é de todo mundo. Se todos os homens zelar da igreja, como se fosse a casa deles, irmão, resolveu o problema. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Resolve o trem, ué. Isso é falta, sabe de quê, irmão? De virilidade, de honra. Sabe o que eu acho? Eu acho que na casa desses caras é as mulheres que fazem as coisas. É as mulheres que resolvem as calhas, só pode ser. Porque se a gente não faz na casa do Senhor, eu vou fazer na minha casa. Eu venho aqui assistir culto, vou embora. Não, irmão, cuida da casa do Senhor. A gente precisa dar uma resposta. A gente precisa resolver. Amém? Amém. 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 Eu queria, irmãos, que você não saísse daqui ofendido. Porque, de verdade, já estou terminando. Às vezes eu até tento, querido, até tento. E faço um esforço danado para ministrar uma palavra bem macia para vocês, assim, às vezes até consigo. Mas olha bem para minha cara, irmão. Não foi para isso que eu nasci. E tenho conversado com os irmãos, numa igreja a gente precisa de pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. O Juninho não é o pastor Douglas.
Vamos dizer que o Juninho, ele tem um ministério pastoral, então ele tem que vir aqui, irmãos, e ele tem que falar de amor. Ele tem que falar. Ele tem que falar de brandura. Se o Marcelo é um evangelista, ele tem que vir para cá e ele tem que falar de almas. Senão ele está negando o seu ministério. Ele tem que falar de almas, irmão, pelo amor de Deus, vamos ganhar as almas, vamos ganhar as vidas. E porque você olha para mim e fala, por que o pastor não fala de ganhar vida? Irmãos, eu sou um mestre, fundamento de mestre, com envio apostólico. E eu vou fazer aquilo, irmãos, que Deus me chamou para fazer. E você precisa fazer o que Deus chamou você para fazer. No púlpito aqui você não tem que ser eu. Eu não sou o Luiz Hermínio. Você pode ver, o Luiz Hermínio fala de amor, 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 amor. Por quê? Porque ele é evangelista. O Luiz Hermínio é evangelista. Eu não sei se você sabe isso, preciso explicar isso melhor também. Todo apóstolo, ele não parte do ministério apostólico, ele parte de um dos 4 ministérios como fundamento. Porque um apóstolo é chamado de enviado. Então, ou ele é um pastor, ou ele é um evangelista, ou ele é um mestre, ou ele é um profeta. E depois ele tem um envio apostólico. Então, todo apóstolo, se você pegar qualquer pessoa que é reconhecido hoje como um apóstolo, você vai ver que ele parte de um dos 4 fundamentos, de um dos 4 ministérios. O Luiz Hermínio é um evangelista. Aí você pega o Juscelio. Juscelio é um apóstolo, pastor. Eu sou um apóstolo mestre. Por isso que a gente está contribuindo, irmãos, com o mesmo evangelho, mas as nossas mensagens são diferentes, porque até o público que nós estamos pregando é diferente. O evangelista prega mais para quem está fora, o mestre prega mais para quem está dentro. Até isso, tem tanta coisa, irmão, que a gente precisa aprender junto. Existem apóstolos de restauração, de resgate, e existem apóstolos de prevenção. É outra coisa que vocês precisam aprender. Por exemplo, o Luiz Hermínio é um apóstolo, como ele veio do fundo evangelista, ele ministra como resgate. O que é isso? Ao não crente e aquele que é crente e caído, está caído. Então ele trabalha muito na questão do resgate daquele que caiu para que se levante. O chamado que eu tenho, irmãos, é um chamado apostólico de prevenção. É aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é trabalhar na parte da igreja que está de pé e trazer luz. Trazer luz para que você não caia. Se cair, irmão, nós vamos ter que cuidar. Mas são apóstolos de prevenção e apóstolos de restauração. São coisas diferentes também. Se você pegar um livro, depois eu vou passar para vocês um livro que fala muito sobre o ministério apostólico, para vocês aprenderem mais sobre isso. Então assim, cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que trabalhar na sua medida, cada um tem a sua identidade. Quando eu venho aqui, irmãos, eu sou o Douglas, eu não sou o Luiz Hermínio, eu não sou o fulano, eu não sou o Beltrano, eu não sou o Benihim, sou eu, daquilo que Deus me deu, na minha movimentação. E você tem que ser na sua movimentação, na sua identidade, naquilo que Deus deu para você. Amém? Deixa eu ler um texto aqui para a gente terminar. Senão vão dizer que eu não li a Bíblia. Êxodo 18. Moisés faz aqui os líderes, segundo o direcionamento de Jetro. Presta atenção, Êxodo 18, 13. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Está aí? Este permaneceu de pé, Moisés permaneceu de pé diante dele, diante do povo. Quanto tempo? Desde o iniciozinho da manhã até o cair da tarde, o coitado Moisés está de pé. Quando seu sogro, que é o Jetro, viu tudo isso, que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que você está fazendo? Está louco?
Porque só você se assenta para julgar o povo, e todo este povo espera de pé, desde a manhã até o cair da tarde. Moisés respondeu para Jetro: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta é trazida para mim, e eu decido entre as partes, e ensino os decretos e a lei de Deus. Respondeu então o sogro, Jetro, respondeu para Moisés: o que você faz não é bom, o que você faz está errado, o que você faz não é bom. Você e o seu povo, tanto você quanto o povo, se esgotarão, pois essa tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Agora ouça-me, irmão, isso aqui que eu falo da hombridade, isso aqui que eu falo, homem falando com homem, o que você faz não é bom, agora ouça-me. Moisés podia ouvir, ou podia ignorar, ou podia ficar com raiva de Jetro, ou podia desprezar, mas ele falou: eu preciso falar algo para você, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Verso 21, olhos na palavra, atenção. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes. Diga comigo, capazes. Aqui, irmãos, vai mostrar o padrão de homem que era para ser escolhido. Deixa o Espírito Santo falar com você, seja honesto. Mas escolha homens capazes. Às vezes, irmão, a gente quer colocar: mas o fulaninho é bacana, mas o fulaninho não sei o quê, mas o não sei o quê, mas está pronto. Pastor, ninguém está pronto. Isso é um fato, irmão, todo mundo está no processo. Mas a Bíblia inteira, irmãos, nos alerta: cuidado com neófitos, com novos na fé, com não preparados, liderando. Velho, Novo Testamento, mas escolha dentre todo o povo homens capazes, que temam a Deus, tementes a Deus, dignos de confiança. Dignos de confiança. Em alguma versão, esse dignos de confiança é homens de verdade. Tem alguma versão assim de alguém? Então, na NVI é dignos de confiança. Em outra versão, homens de verdade, inimigo dos ganhos desonestos. Meu pai, se tinha uma coisa que Moisés tinha que falar aqui, ou que Jetro tinha que falar isso: cara, um cara que ama dinheiro não pode liderar a igreja. Um cara apaixonado por dinheiro, ele não pode liderar a igreja. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que ama, irmãos, o dinheiro, sempre vai ter a medida. Sempre vai ter o coração dividido entre o dinheiro e o chamado, o dinheiro e a obra, o dinheiro e sua vocação. E vou te dizer, o chamado, a vocação sempre vai ficar para depois. Porque o dinheiro, porque a viagem, porque o compromisso, porque a reunião, porque isso, porque aquilo. Ele está dizendo assim: olha, cuidado com aqueles que amam o dinheiro e cuidado com aqueles irmãos que têm lucros desonestos. Ou seja, irmãos, aqueles que ainda hoje, e tem tanta gente, irmãos, cheio de jeitinho, cheio de gambiarra, cheio de coisinha, irmão passando irmão para trás, gente dando a volta no outro dentro da igreja. Gente que pega coisa, pega carro, vende coisa engatilhada, fala que é e não é, e pai, vai fazendo aquela lambança. Então, nós precisamos liderar, nós precisamos de ajuda uns dos outros, mas está aqui o padrão: escolha dentre o povo, Moisés, homens
capazes, tementes a Deus, ou seja, que tenham intimidade, oração, vida de oração devocional, dignos de confiança, pessoas que você pode confiar, que diz que vai estar lá e vai estar, que vai fazer e vai fazer. Irmão, uma coisa que eu aprendi com meu pai, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou ler esse texto aqui e a gente vai acabar. Se você falou que vai fazer, falou, pastor, deixa comigo, irmão, não fura não, não fura, dê a sua vida a partir daquele momento para cumprir a sua palavra. Um dia, eu voltando, era mais ou menos da idade do Heitor, 9 anos, voltando da casa da minha avó. Minha avó morava lá no subúrbio do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. E eu estava de férias na casa dela, passando uma semana de férias. Quando acabou as férias, a gente morava lá na zona sul do Rio, bem longe desse bairro. Só que naquele tempo não tinha o perigo que tinha hoje, embora tivesse algum perigo e tal, mas a gente era acostumado a pegar um ônibus, uma coisa assim, outra. Então minha avó me colocou dentro do ônibus, parou o ônibus lá no ponto, me colocou dentro do ônibus, eu, minha bolsa, minhas coisas. E minha mãe ficou de me pegar no ponto final do ônibus. Esse ônibus ia e parava no ponto final, numa praça lá no centro do Rio. Minha mãe ia estar lá e eu ia no ônibus. E a gente sabia o trajeto, eu já tinha feito isso outras vezes. E a gente sabia o horário que minha avó me colocou lá e o horário que minha mãe tinha que estar lá. E o que aconteceu? Deu o horário, o ônibus chegou e minha mãe não estava lá. E eu desci do ônibus na Cinelândia, lá no centro do Rio de Janeiro, e fiquei esperando. E minha mãe não chegou, ela chegou uns 20 minutos depois do horário. E nesse momento, nos 20 minutos, eu fui assaltado. Chegou alguém, me rendeu, né, levou a minha bolsa, e eu tenho até um testemunho muito forte sobre isso, que depois eu com 9 anos ministrei, falei sobre isso na igreja, na Assembleia de Deus, na época que a gente fazia parte, porque o homem saiu com as minhas coisas e tinha uma Bíblia, a minha Bíblia estava dentro da minha bolsa, e ele saiu e depois de alguns minutos, dentro da bolsa, tinha um videogame, tinha nossas roupas, tinha carteira, a gente não tinha celular na época, mas tinha um videogame que eu tinha levado para casa da minha avó, tinha umas coisas, um tênis e a Bíblia. E depois de alguns minutos, o cara vem, me volta novamente e entrega a minha bolsa. E fala assim, você é um servo de Deus? Você é crente? Eu falei, sim senhor, eu sou servo do Senhor. Ele falou, eu vi, tinha uma Bíblia dentro dessa bolsa, eu não posso tocar nela. Eu vim devolver para você, me perdoe por ter tocado naquilo que é do Senhor. Eu orei por ele, ele chorou. Eu tinha 9 anos de idade. E ele foi embora. Isso antes da minha mãe chegar. Quando a minha mãe chegou, contei tudo isso para ela. E talvez fosse até um propósito de Deus que tudo isso acontecesse, porque edificou a mim. Mas quando meu pai soube disso, que eu fiquei esperando lá e não chegava o ônibus. Minha mãe não tinha chegado no horário. Meu pai ficou furioso. Meu pai é militar, né? Foi a coronel, a general do exército e foi para a reserva. E ele chegou para mim nesse dia e falou assim, não combine mais esse tipo de coisa com a sua mãe, combine comigo. E se no horário que você marcar eu não estiver lá, é porque eu morri. Se eu não estiver lá no horário que você marcou, é porque eu morri. Tipo, ele disse, isso não vai acontecer. Quando você combinar comigo e eu combinar com você, eu estarei lá. Então, irmãos, quando você combinar uma coisa, pastor, vou fazer isso aqui, deixa comigo, faça, irmão, faça. A não ser um caso extremo, maior, mas não fala que vai fazer e não faz não, irmão. Isso, sabe, fala muito acerca do seu caráter. Não combina um trem comigo não, com qualquer pessoa. Não empenha a sua palavra e deixa o trem no meio do caminho, não. Não fala e desfala depois, é feio. Fala, paga o preço que for necessário, eu já fiz muito isso. Falei que ia fazer algo e tudo que eu estava pensando deu errado. Eu falei, cara, eu não vou
não vou faltar com a minha palavra, agora eu vou pagar alguém para fazer isso, eu vou comprar do meu bolso, eu vou arrumar, mas o que eu falei, eu vou cumprir. Eu vou empenhar aquilo que eu falei. No meio da pandemia, a gente tinha comprado, irmãos, a gente tinha mais de 150 mil em cheques, aí desse equipamento todo de som, desse telão, só esse telão foi quase 100 mil, irmão. Muita gente não sabe disso, e às vezes por isso que a gente não cuida das coisas. Irmão, essas duas caixinhas aqui que você está vendo, mas aquelas duas caixinhas que estão ali em cima, que não estavam aqui na semana passada, 12 mil reais. Então a gente tinha 150 mil de cheques aí. Quando chegou na pandemia, parou o culto, a igreja fechou, os irmãos não vinham mais para a igreja, o dinheiro não entra, porque crente não vem na igreja, não dizima mais. Sabe o que é isso? Deus está me lembrando, nem estava no script. Falta de caráter. Você que na pandemia, irmão, deixou de ser fiel a Deus, a não ser que você não tinha mesmo, você passou necessidade. Então não é para você que eu estou falando. Mas você que comeu bem, Deus sustentou a sua casa, e você não foi fiel a Deus, é falta de caráter. Não é porque não tem culto que você deixa de ser fiel ao Senhor, de você trazer a sua contribuição na casa do Senhor. E isso, irmão, é para todos nós. Eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você, não sou eu não. Porque, irmãos, tudo continuou. Os pedreiros não pararam um dia de trabalhar na pandemia, não é, Luiz? Um dia eles trabalharam a pandemia inteira. O acerto, irmão, que eu fiz com o Clis Massinha, aquele que vocês conhecem, quando saiu daqui, deu mais de 20 mil reais. O acerto dele, férias, não sei o que lá, 13º, mas não sei o que, mas não sei o que, mas não sei o que. Não parou um dia a construção continuou, cimento, ferro, vidro, tudo continuou, luz, energia, funcionários, tem pessoas que comem dessa igreja, que vivem da igreja, e mais de 150 mil em cheque, cobrindo tudo isso, tudo acontecendo. Só que sabe quanto que a nossa arrecadação caiu, irmão? 60%. E você não me viu chorando aqui não. Alguns homens que tinham se ombreado comigo para ajudar em algumas coisas, pastor, vamos fazer não sei o que, a gente renegocia, então a gente deixa cair, depois a gente vê, porque nesse tempo de pandemia vai não sei o que. Eu falei, não é o seu nome, não é o meu nome, os cheques estão no nome do Mevan, nenhum deles vai cair sem fundo, nenhum deles vai cair fora do prazo, nenhum deles será renegociado. Eu vou pagar com o meu dinheiro, se for preciso. Eu vou vender o meu carro, se for preciso. Mas nenhum desses cheques, com o nome da igreja do Senhor Jesus, será desonrado. E não foi nenhum deles. Todos já estão pagos. Porque, irmãos, a gente não para de comprar bolsa, a gente não para de comprar sapato, a gente não para de comprar carro, a gente não para de comer na churrascaria, mas deixa o cheque cair, depois a gente vê negativo. Caráter. Caráter. Nenhum deles caiu fora do tempo, nenhum deles foi renegociado, todos estão pagos. Então, diz o texto que homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos, estabeleça como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estabeleça como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Essa palavra aqui, homens de verdade, irmãos, no original, ela fala de firmeza, credibilidade, estabilidade, constância. Firmeza, credibilidade, estabilidade e constância. Deixa Deus falar com você. Eu quero que você responda para Deus. Você responda se você tem sido esse cara, esse homem. E eu quero dizer aqui também, irmãos, falei de algo aqui. Existiram pessoas que se ombrearam conosco para que essas contas fossem saldadas, como eu estou falando para vocês, e esses irmãos também foram fiéis. Alguns
Passou um prazo, passou um tempo, passou outro, mas eu arquei o que precisava ser arcado. Mas depois os irmãos vieram, resolveram. Então assim, teve irmãos, né, os irmãos que se prontificaram a estar juntos, envolvidos, foram fiéis ao Senhor. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a vocês apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Olha aí o verso 22. Eles, esses homens levantados, estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Eita, meu Pai. Nós estamos precisando de gente assim. Isso aqui, irmãos, é tão, sabe, profético. Hoje, quando chegou aqui, né, o irmão lá, ó, foi isso que você me falou, que você estava orando e o Senhor falou com você, de muito peso, muitas bagagens, muito peso, um fardo, e eu me esforçando para carregar aquilo. Ele me falou isso, estava orando, intercedendo pela minha vida, e o Senhor falou sobre isso com ele. Ele veio falar comigo, me entregou uma palavra que Deus estava ministrando no coração dele sobre isso. Diz o texto aí: eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, mas as simples, eles mesmos decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com vocês. Eita, meu Deus. Irmãos, eu estou precisando desses homens aqui, ó, que vão decidir os fardos pequenos. Tem muita gente, querido, na igreja, muitos homens e até líderes que aumentam o fardo do pastor. Tem homens, irmãos, na igreja que não resolvem o problema, ainda criam o problema. E muita coisa por falta de imaturidade. Por falta, irmãos, sabe, simplesmente de chegar e de ceder. Fala, cara, esse cara não está entendendo nada, ele está ferido, ele está isso, ele está aquilo. Deixa ele ter a razão, deixa ele ficar em paz aí, eu vou ceder. Eu vou recuar, deixa ele... Deixa Deus fazer, deixa Deus mover. Eles estarão sempre à disposição. Trarão a você apenas questões difíceis. As simples eles decidem. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, se assim Deus ordenar, ou seja, o que ele está falando? Consulta a Deus, estou te falando uma coisa aqui, vê se é de Deus. Se assim você fizer, se assim Deus ordenar, se assim Deus confirmar no seu coração, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito, amparado, coberto. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Amém? Mas que tipo de homem que era, irmãos? Honesto, equilibrado, homem de verdade, não apegado ao dinheiro, não apegado ao lucro desonesto, homem capaz. Pastor, deixa na minha mão e eu vou resolver. Pastor, amanhã está pronto. Amanhã não é sexta-feira, irmão, amanhã é amanhã. Ou então não fala que é amanhã, fala que é sexta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amanhã está pronto, amanhã é quarta, então quarta tem que estar pronta. Amanhã não é sexta, não é sábado, não é domingo. Se vai ser sexta, irmão, então fala que é sexta. Homens dispostos, disponíveis a se envolver com a obra. E esses homens aqui, irmãos, depois você vai ver os homens que Moisés levantou, a Bíblia vai falar deles. Eles não eram pastor, sacerdote, eles não ficaram por conta do povo, não. Eles eram guerreiros, eles iam para a guerra, eles plantavam, eles colhiam, eles faziam aquilo que precisavam.
Nesse momento não tinha plantio, mas eles eram aqueles que ajudavam na obra do sacerdócio. Tinha criação de animais, pastoreio. Tinham homens que faziam parte da luta junto com Josué. E eles estavam lá, tinham as atividades e tinham o sacerdócio. Eu quero orar, irmãos, e de verdade, eu não trouxe vocês aqui para poder, não queria que ficasse essa sensação, não trouxe vocês aqui para afrontar vocês. Eu trouxe vocês aqui, irmãos, para poder, em amor, exortar, ativar o seu espírito. Às vezes na minha vida, todas as vezes da minha vida, irmãos, que eu mais cresci foi quando eu recebi uma palavra confrontou a minha virilidade, que eu pude olhar para mim e falei, cara, o que eu estou fazendo? Meu pai, estou falando de coisas aqui que eu nunca falei, né? Como esse testemunho que eu fiquei lá do ônibus. Meu pai um dia chegou para mim, eu tinha 13 anos, e um dia meu pai chegou para mim, irmãos, e falou, só uma vez, falou, não é isso que eu criei você para ser. Você me decepcionou e agiu como um moleque. Eu já era um homem, porque 13 anos para mim é homem. E quando meu pai saiu do quarto, eu ajoelhei diante do Senhor. Eu falei, Deus, nunca mais, nem o meu pai, e nenhum homem vai falar assim comigo mais. Eu faço um compromisso, não é com meu pai, é com o Senhor, de ser um homem e não um moleque. Nós precisamos, irmãos, ouvir coisas da vida. E o meu pai falou aquilo, não é para me ferir, ele falou aquilo porque ele me amava. E ele disse, não foi isso que eu te criei para ser. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, cada um dá o que tem. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu não ouvi meu pai dizendo, meu mozinho, vem cá, vai passar, vai dar certo. Eu ouvi meu pai falar, toma jeito de homem, levanta essa cabeça, age igual gente. Não foi isso que Deus te chamou para ser, não foi isso que eu criei você para ser. Por que eu ajo assim, irmãos? Por que a minha paternidade que eu posso entregar para você é essa? Porque foi isso que eu recebi, cada um dá o que tem. Mas eu quero dizer, foi isso que me trouxe até aqui. Foi isso que me trouxe até aqui. E nós precisamos, com as nossas esposas, corrigir. Com os nossos filhos, corrigir. Com os nossos pastores, corrigir. Com os nossos líderes, corrigir. Com os nossos irmãos, corrigir. Falar, cara, eu não sou leal a você. Eu falo mal de você pelas costas. Perto de você eu estou junto, mas longe de você eu falo, eu te critico, eu te acuso. A gente precisa corrigir, irmãos, o rumo, o fluxo da nossa caminhada, da nossa história. E para isso é situações como essas que a gente tem que enfrentar. E a gente vai fazer uma reunião, irmãos, com 300 homens, quando a gente passar a ser o homem que Deus espera. Quando a gente for a resposta daquilo que Deus está esperando. Quando a gente falar e cumprir, quando a gente dizer sim é sim, não é não. Quando a gente entrar num lugar em Deus de remissão. Amém? Fica de pé, vamos orar.